Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso templo. Eu sou o Mário, dirijo esse templo, o Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra. Como de costume, antes do nosso trabalho, nossa gira, nós fazemos uma palestra para tanto falar sobre o nosso trabalho, como também alguns posicionamentos que nós temos em relação à vida e à prática espiritual. Como eu sempre falo, a nossa casa é um templo que tenta aproximar o máximo possível da prática deixada por nossos ancestrais, em especial a prática africana e a prática indígena. Então, o nosso trabalho todo é voltado para esse viés. Bom, o que a gente vai discutir hoje? Guia espiritual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu recebo bastante perguntas sobre esse assunto, então eu acho adequado nós abordarmos isso nessa palestra. Então, quando eu penso em guia espiritual, eu penso no quê? Caboclo, Exu, o que mais? Preto Velho. Não entendi? Anjo da guarda não é guia espiritual. Então já começamos por aí. Então vamos lá. Anjo da guarda faz parte da nossa prática? Não. Mas o pai de santo tal tem um canal de YouTube que ele ensina como consagrar a quartinha do anjo da guarda, como acender a vela para o anjo da guarda, ele que faça isso para o público dele. As pessoas que creem nisso, eu tenho um vídeo no canal que chama Anjo da Guarda, que eu explico adequadamente sobre esse assunto. Anjo da guarda não pertence à tradição nossa, não há nenhuma ligação de anjo da guarda conosco. É uma falta de compreensão da palavra Yorubá chamada Eleda. Eleda quer dizer meu criador. E aí se confundiu o Eleda com o anjo da guarda, passou a ter uma prática para o anjo da guarda, que ela vai invadir a Umbanda e vai invadir o Candomblé de forma enviesada, sem entender a origem do anjo da guarda. Mas então o anjo da guarda não é um guia. Então, quando nós pensamos em guia espiritual da Umbanda, especificamente da Umbanda, sem pensar em outras práticas como o Terecô, ou a Jurema, ou o Jaré, ou outras práticas que existem no Brasil, que são várias, nós vamos abordar aqui os guias espirituais da Umbanda especificamente. Então, o mais famoso de todos é o caboclo, porque o caboclo é o que traz a nossa mais profunda ligação com os seres desta terra. Por isso que grande parte dos caboclos tem uma roupagem indígena, mas nem todos são indígenas. Nós temos os caboclos de pena, que são os indígenas, os caboclos de couro, que são os boiadeiros, por exemplo, que se manifestam na Umbanda. Que pode ser, ou eu faço uma gira específica de boiadeiro, ou durante os caboclos também se fazem presente os boiadeiros também. Há outras coisas que existem que nós acabamos perdendo ao longo do tempo, como, por exemplo, a linha das almas. A linha das almas é uma linha que, com o tempo, ela foi sendo perdida e foi sendo engolida pela linha dos pretos velhos. A linha das almas era uma linha específica de trabalho que existia na Umbanda e havia práticas específicas ligadas à linha das almas. Quando eu falo adorei as almas, hoje eu penso só em preto velho, mas não é. Adorei as almas era das linha das almas, que era uma prática que nós perdemos essa prática. A saudação é salve preto velho. O adorei as almas era a adoração às almas que existia na Umbanda e que acabou terminando. Poucos terreiros hoje têm um trabalho chamado linha das almas. Outra linha que nós perdemos, a linha do Oriente, que existiam inúmeros seres que se manifestavam nessa linha chamada linha do Oriente. Então, os hindus, os esquimós. O nego fala que isso dá Umbanda nova. Não é, não é.
A Umbanda já teve inúmeras linhas bastante diferentes e foi parte da sua história. Com o tempo, isso foi acabando. Então, nós temos hoje mais os caboclos, Preto Velho, Exu, Pombagira, Baiano, isso para o Sudeste. E, assim, são poucas entidades que nós trabalhamos hoje, porque com o tempo isso foi acabando. E outra coisa que é principal, que muita gente fica preocupada, o tal do guia-chefe. Todo mundo quer saber quem é o seu guia-chefe e por que o guia-chefe existe e para que ele serve. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre esse assunto especificamente. Todo mundo tem guia? Sim ou não? Quem acha que todo mundo tem guia, levanta a mão. Quem acha que nós não temos guia automaticamente, levanta a mão. Então já começa por aí a quebra de paradigmas. Nós temos automaticamente guias que nos acompanham? Não. Se eu não fosse macumbeiro, eu fosse apenas e tão somente me devotasse ao Islã, como muçulmano que eu sou, não tivesse nenhuma prática que não fosse as práticas só de muçulmano, eu teria guia espiritual? Não. Calma. Deixa eu molhar o bico, meu amor. Mas nós temos seres que nos acompanham desde o nosso nascimento. Não necessariamente esses seres se manifestarão durante a nossa vida, mesmo que eu vá para uma prática em que seres se manifestam. Então, esse é o X da questão. Não é porque eu tenho um guia, eu tenho um ser que me acompanha desde o meu nascimento, que ele vai se manifestar um dia na minha vida como um bandista, ou como alguém do Jaré, do Terecô, do Catimbó, que esse ser se manifeste. Normalmente ele não se manifesta. Normalmente. Não quer dizer que ele não se manifeste. Normalmente ele não se manifesta. Porque a função dele é outra. Todos nós temos um ser que nos acompanha. Cada tradição vai dar um nome para esse ser. Então, por exemplo, na tradição Yorubá, vai ser Exu. Não o Exu que nós conhecemos na Umbanda, não é esse Exu, é o Exu Orixá. Todos nós temos um Exu Orixá que nos acompanha desde o nosso nascimento, que ele deve nos acompanhar. Ele vai se manifestar um dia? Muito difícil. Raramente esse ser se manifestará. No Islã, esse mesmo ser terá outro nome, chama-se Karim. É o mesmo ser que tem as mesmas atribuições que no Islã se chama Karim, que é um ser que nos acompanha. Ele tem por obrigação nos acompanhar. Ele vai se manifestar esse Karim um dia? Provavelmente não, porque ele tem uma outra função. Quando eu começo a ter guias espirituais? Quando eu me aproximo de alguma prática espiritual em que esses seres existem. Então, quando eu me aproximo da Umbanda, seres espirituais se aproximam de mim, logicamente, porque vai haver uma interação entre mim e esse mundo espiritual que até então não havia. Então é muito romântico eu achar, eu já nasci com 50 Exu, 70 caboclo, 80 pombagira, 290 caboclo. A pessoa tem esse romantismo com ela, achando que ela tem isso. Estou brincando, falando de números absurdos, mas mesmo um só. Eu tenho um caboclo que nasceu comigo, tenho um preto velho que me acompanha desde que eu nasci. Isso é romantismo, isso não é verdade. Quando as pessoas falam, o seu povo, o que significa isso? Não sei. Perguntar para quem fala. Eu não falo isso. Para quem tem que falar, tem que explicar, porque eu desconheço isso. Quando eu falo meu povo, eu acho que é meu terreiro. O povo do meu terreiro aqui. Os membros do meu terreiro, eu penso no meu povo, só isso. Agora, mas eu tenho... Não. Gente, se você não seguir esse caminho, você não tem ligação com isso e ponto. E ponto. Mas quando eu nunca fui, quando eu fui no terreiro, eu incorporei e não sei o quê, não sei o quê.
são exceções, ou porque a pessoa chegou, automaticamente isso já fez com que ela tivesse uma ligação com aquilo, ou ela tem um passado de ligação com aquilo, uma questão ancestral. Nem todo mundo tem isso. Um oriental, um japonês tem por questão ancestral isso? Não, ele vai construir isso ao longo do tempo, porque na tradição dele isso não existe, na família dele isso não existe. É logicamente o Brasil um país mestiço, nós temos sangue africano, logicamente alguém vai ter uma ligação ancestral, ponto. E aí sim, tem uma ligação ancestral, uma coisa específica da minha tradição, do meu DNA, do meu sangue, que é muito importante também, inclusive na tradição iorubá. Então, o que o guia-chefe faz? O guia-chefe está comigo desde quando eu nasci? Não, não está. O guia-chefe, ele vai ser o organizador da minha vida espiritual. Ele vai falar com quem eu vou trabalhar e com quem eu não vou trabalhar. Ele vai convidar alguns seres, chamar alguns seres e vai organizar a minha vida espiritual de forma que eu possa realmente estar num terreiro em que haja incorporação e que haja interação do médium, daquele que incorpora, da entidade que ele incorpora com as pessoas que procuram um terreiro. E ponto. Mas eu tenho que fazer oferenda toda hora para meu preto velho, para o meu caboclo, para o meu Exu. Não precisa, a não ser que ele peça. Mas eu quero fazer. Ok. Aí é uma questão individual da pessoa. Os guias precisam que eu faça oferenda para ele só quando ele pedir. Então, algum motivo que faz com que os nossos amigos espirituais peçam algum tipo de oferenda, porque eles precisam daquilo para ajudar a gente. Muitas pessoas têm a crença utilitária e a crença de muitas visões neopentecostais, especialmente, que eu dando, eu vou receber de volta. Então, se eu der alguma coisa para o meu guia, para qualquer que seja ele, eu vou receber alguma coisa em volta. Tem que ficar contente comigo, eu dei para ele isso, dei para ele aquilo. Se ele não fica contente comigo, eu vou tirar. É um pensamento capitalista, é um pensamento ocidental, utilitário, que eu vou olhar para a entidade como algo de troca. Se eu te der, você me dá de volta. E esse é um pensamento que não cabe no mundo espiritual. É um pensamento nosso, humano, em especial um pensamento ocidental, da troca. Se eu der, eu tenho. Então eu vou dar para você um monte de coisa e exijo que você me dê de volta um monte de coisa. Esse é o certo? Claro que não. Mas a nossa mente ocidental, capitalista, da questão da troca, do benefício da troca, eu vou entrar nesse viés, achando que isso vai acontecer. Quando a gente não ouviu já, eu dei isso para o meu caboclo, dei isso para o meu orixá, e não me ajudou em nada, não aconteceu nada na minha vida. Porque nós estamos acostumados a esse pensamento ocidental, voltado à questão da troca. Então, nós temos que tentar quebrar isso na nossa cabeça. O mundo espiritual está aí para colaborar conosco, mas não é a solução mágica de todo e qualquer problema que eu tenho na minha vida. Não há solução mágica para problemas da minha vida. Eles vão ajudar, claro que vão ajudar, mas se você não se mexer, não vai adiantar nada. Se você não fizer para a coisa virar, não vai mudar muita coisa na sua vida. Então, só ficar pensando, eu vou dar, não me preocupe em mudar, vou me preocupar em dar oferenda para o meu orixá, para o meu caboclo, para o meu preto velho, porque ele vai me ajudar e por isso mesmo não vou me preocupar com mais nada. Então, é um pensamento ainda muito pequeno em relação a tudo aquilo que o mundo espiritual nos oferece. Então, quando eu penso em guia, em amigo espiritual que me acompanha, eles vão começar a interagir com você quando você realmente está num caminho que vai levar você para isso. Até então você não tem. Pode ser que você tenha algum amigo espiritual que, por uma afeição que teve com você, ou por uma questão familiar, ancestral, que ele se ligue a você. Mas não é uma verdade absoluta.
Não é uma verdade absoluta. Isso pode vir a acontecer. Então, quando eu penso, por exemplo, orixá de cabeça. Então, quando a pessoa pensa orixá de cabeça, coisa que não existe, mas eu vou pensar como a maioria das pessoas pensam que tem orixá de cabeça. Então, logicamente, eu também tenho meus guias de cabeça. Então, é uma lógica que não cabe. Se nesse terreiro nós falamos que não há guia, não há orixá de cabeça, como é que vai ter o guia de cabeça? O chefe da minha coroa, o dono do meu ori. O dono do meu ori é Lodumare. Lodumare, Deus absoluto, que é o dono do meu ori, não é nada mais que dono do meu ori. Então, eu falei, o guia-chefe é aquele que vai organizar a bagunça. Não, isso não existe. Sim. O orixá de cabeça não existe por quê? Porque na fonte não existe. Quando eu penso em orixá, eu tenho que pensar em quê? Em povo iorubá. Se o povo iorubá, que foi o que criou o culto de orixá, que nós hoje fazemos, se lá não tem, por que para nós tem que ter? Quando eu penso em orixá, e como que eu me ligo a um orixá, há 6 motivos diferentes pelos quais eu me torno um iniciado para orixá. O primeiro e um dos mais importantes é por causa do meu clã. Então, o clã de cultuadores do orixá, eu só serei membro desse clã quando eu me inicio para o orixá. Então, já existe o clã, eu nasci nesse clã, mas eu só serei membro desse clã efetivamente quando eu me inicio para o orixá do meu clã. Aí a segunda forma, pelo casamento. Então, eu sou de um clã que cultua um orixá específico. Quero me casar. No meu clã não há uma mulher com idade para casar, ou as que já têm idade já se casaram. Eu vou buscar uma esposa em outro clã, num clã que cultua um outro orixá, porque no meu não tem. E aí eu encontro uma família, uma esposa, pago o dote do casamento, falando do povo iorubá, pago o dote do casamento, e aí essa pessoa com quem eu vou casar vem morar comigo. Para morar comigo e ser membro do meu clã, ela tem que fazer o quê? Logicamente, se iniciar para o orixá do meu clã. Mas eu também, como marido, querendo fazer o culto ao orixá, junto com ela, posso me iniciar para o orixá dela também, para fazer um culto doméstico entre mim e ela, para o orixá dela também. E assim vai. A terceira forma, pelo Odu de nascimento. O Odu de nascimento só é possível ser sacado no terceiro dia de nascimento. Então, quem está ouvindo depois disso, o Odu de nascimento é só feito no terceiro dia de nascimento, na cerimônia chamada Essentaye. É uma cerimônia específica chamada Essentaye, que quer dizer colocar os pés na terra. O bebezinho vai colocar os pés do bebê. Se for fazer a divinação com os búzios, em cima dos búzios. Se for fazer divinação com o Iquim, eu vou colocar o Hierossum no Oponifá, que é na tábua de Ifá. Vou traçar o Odu Ediobê. Vou pegar os pés do bebezinho e vou tocar em cada perna do Odu Ediobê. Feito isso, a mamãe fica de volta com o bebê no colo, eu desmancho esse Odu e começo a bater os Iquim. Se ficar sobrar na minha mão um Iquim, que é uma semente de dendezeiro, eu faço 2 riscos. Se sobrar 2 Iquim na minha mão, eu faço 1 risco. 8 vezes eu faço isso, 8 riscos, vai sair um Odu. Desse Odu, eu tenho, se for menino, eu vou ter 4 dias de tempo para estudar tudo sobre aquele Odu, porque no 7º dia do menino vai ter a cerimônia chamada Issamolorukó, que é a cerimônia de dar o nome, que é com base nesse Odu. Se for gêmeos, 5 dias, porque no 8º dia essa cerimônia. Se for menina, 6 dias, porque no 9º dia que é feita essa cerimônia. Terceira forma. Quarta forma. Por causa da minha iniciação em Ifá. A pessoa que se inicia em Ifá, no Itá, no 3º dia de iniciação, vai fazer um jogo para saber o Odu da iniciação. Esse Odu vai trazer informações outras à pessoa para saber se ela tem que se iniciar para mais algum orixá além de Ifá.
que ela fez. A quinta forma, porque a pessoa precisa. Então, durante a consulta oracular, quem está fazendo a consulta percebe que há um problema para a pessoa. E aí, o olhador percebe que a pessoa precisa do axé do orixá na vida dela para ter uma vida melhor. Então, ela precisa do orixá para ter uma vida melhor. E a sexta, porque eu quero. A pessoa chega para o babalorixá, babalau, para quem quer que seja, eu quero me iniciar para o orixá. Mas por quê? Porque eu quero. Ponto. Basta querer. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu sou iniciado para Ogum. Se eu não o fosse, eu seria para Ogum. Eu pediria para me iniciarem para Ogum, em razão do amor que eu tenho por Ogum. Então, foi uma opção minha. Então, é assim que o povo iorubá enxerga. Tem pai de cabeça? Tem mãe de cabeça? Tem orixá dono do meu ori? Não. São as 6 formas pelas quais o povo iorubá faz iniciação para orixá. Por que ficou essa ideia de orixá de cabeça, guia-chefe, guia de cabeça? Por causa da astrologia. Da astrologia, tinha uma revista que era editada nos anos 60, chamada Almanac, que é da revista Planeta. Então tinha um almanac que colocava lá o dia da semana, o orixá do dia, e qual planeta tal que tinha na pessoa, e a pessoa achava, vendo tudo isso daí, achava que isso era verdadeiro. Ah, então eu nasci dia tal, o meu orixá é tal, o meu signo é tal, meu planeta é tal. O orixá é signo? Não. Tem alguma coisa orixá com planeta também? Não. E assim vai. Nós, da tradição iorubá, falamos de Oxupá, da lua. A lua influencia a nossa vida, claro que influencia. Se influencia a maré, influencia a nossa vida, ponto. Eu falo de Orum, o sol. O sol influencia a nossa vida, sim, faz com que as plantas cresçam, fotossíntese, vitamina D no meu corpo. Então o sol tem uma ligação conosco. E acabou. Não tem Marte, não fala de Vênus. Na tradição iorubá não tem isso. Se eu falo de orixá, eu vou me ater ao pensamento iorubá, não aos pensamentos ocidentais, que nós vamos colocando isso, que é o nosso grande erro. A gente vai colocando pensamento ocidental, conceitos ocidentais para o orixá. Mas babá, a pessoa que falou. Não me traga isso para mim para falar que aqui também pratica isso que não pratica. Nós não temos essa ligação. Nossa ideia de orixá é como o iorubá enxerga o culto de orixá. E ponto. Dessa forma. Não há outro pensamento a não ser esse. Mesmo que nós pratiquemos a Umbanda, a visão que a gente vai dar para a nossa prática umbandista é a visão iorubá, não a visão clássica que a Umbanda dá para o orixá. Orixá de frente, ancestral, juntó, isso nós não temos aqui, não praticamos isso. Da mesma forma, nós não temos um guia de cabeça, não temos. Como expliquei, nós temos amigos espirituais que vão chegando na nossa vida de acordo com o nosso trabalho. E quanto melhor eu sou, quanto melhor pessoa eu sou, quanto mais a ética, o bom comportamento norteia a minha vida, mais acesso a seres espirituais eu tenho. E a seres espirituais desse mesmo nível. Quanto melhor a pessoa, melhores serão, com maiores, eu diria, no sentido de mais atribuições do que outros. Esquecemos também a nossa visão ocidental de hierarquia. No mundo espiritual, essa hierarquia é diferente do nosso mundo. Porque o tranca-rua das almas ele é mais poderoso que o Exu morcego. Ou o Exu morcego é mais poderoso que o Exu asa negra. O asa negra é mais poderoso. Isso aí não é coisa do humano. É nossa cabeça ocidental que é acostumada a colocar hierarquização em tudo. Qual que é o melhor guia? O que eu trabalho. Ponto. Aquele que eu tenho relação, com quem eu converso, com quem ajuda as pessoas, com quem me ajuda, esse é o melhor guia que existe. Fica comparando um com o outro, quem quer mais, isso é coisa humana. Isso é um problema nosso, que nós temos que resolver conosco isso. O que é difícil, porque nós temos a triste mania de categorizar tudo. Isso é nosso, as categorizações de todas as coisas, da hierarquização, de colocar em estante, igual bibliotecário, né?
Cada livro vai ter um código, vai estar num lugar específico. Então, eu imagino a vida espiritual nesse mesmo sentido. Ela é construída para ser assim, algo hierárquico. Um guia manda no outro, que manda no outro, aí tem o espião que não manda em ninguém, e assim vai. E geralmente esse espião que só recebe ordem, sempre são quem? Os Exus. Sempre são a desgraça. Os Exus são o que manda em todo mundo. O Preto Velho manda no Exu, o Caboclo manda no Exu. Como eu já havia um anúncio uma vez no Facebook, venham assistir a cerimônia em que um Exu deixará de ser Exu e vai virar um caboclo. Anunciando isso no Facebook, que o Exu não seria mais Exu, ele ia evoluir para caboclo. Mas a meta final é ser Preto Velho. E caboclo também não é tão evoluído assim. Então isso, imagina que no mundo espiritual é assim? Sinceramente, lógico que não. Isso é nosso. É o pensamento humano. Mas, babá, então por que o guia admite isso sabendo que esse é um pensamento errôneo? Porque o guia se adapta à mente do médium. Simples. Se ele não se adaptar, ele não vem. Eu tenho um outro vídeo que se chama Como Nossos Guias Escolhem Seus Nomes. Está lá no nosso canal, é só buscar. Como é que os guias escolhem o seu nome? Geralmente, como é que é? Quem aqui já foi macumbeiro, que no terreiro já foi macumbeiro, como é que os seus guias escolhem os seus nomes? Você pergunta, é nome? Ele fala, é. Geralmente, como que é? O Júlio falou, quem mais? O pai de santo, a mãe de santo fala assim, o seu guia chama tal. Não é assim? Não é assim? O povo que é mais velho na macumba, não é assim? O seu guia é tal. É o pai de santo que fala. E virou, vai, verdade. Aí pergunta para ele, meu pai? É. Ele vai se adaptar a isso, ao universo em que o médium vive. O meu Exu se chama Asa Negra. Esse é o nome dele? Lógico que não. Em hipótese alguma. Mas é o nome fantasia. É o nome que ele vai dar para estar ligado ao mundo de Exu, esse pensamento nosso do que é o mundo de Exu. Na Asa Negra, ponto. E assim vai. Outros guias vão dar outros nomes. Tranca-Rua das Almas, da Campina, e tem vários sobrenomes. E assim vai. De acordo com o pensamento, tanto do médium, quanto da casa que o médium frequenta. Ele vai se adaptar a isso. Por que ele vai se adaptar? Porque ele vai se comunicar com as pessoas. Ponto. A questão de falante, então, onde quando a gente fala, é Asa Negra. Fala que é na falante, é Asa Negra. Isso aí, para nós, não existe isso. Não, não existe. Por que esses nomes? É da Bíblia. Qual o nome seu? Legião. Quando Jesus pergunta para o cara que incorpora lá no endemoniado, qual é o seu nome? Legião. Legião tem o quê? As falanges, que são as divisões militares dos romanos. Por que chama legião? Porque é uma crítica social que Jesus faz ao poder romano, que era com base nas legiões romanas. Ponto. É uma crítica social que ele fala. Então, nós temos que fugir de diversos conceitos que nós vamos seguindo, porque um dia um autor escreveu isso. E isso virou verdade. Aloysio Fontenelle escreve sobre isso, e antes ele que escreveu foi o... Quem que escreveu antes do Fontenelle? Não, que escreveu antes aqui, falou do diabo como Lúcifer. Não, antes do primeiro autor de Umbanda, como é que chama ele? Isso, porque é jornalista que fazia jornal à noite. Jardel de Souza também escreve sobre isso. Mas por quê? É a visão católica, apostólica, romana da época. E aí, até hoje eu conversei com uma pessoa que veio jogar comigo sobre isso, né? Não consigo mais viver uma questão
a Umbanda católica, assim. Eu falei, infelizmente a Umbanda é católica, ela nasce nesse contexto. Falar que diferente não é. Mas é do colonizador. Vamos lá, gente. Vamos voltar no século XVII. Quando começam a surgir as irmandades católicas feitas por escravizados ou ex-escravizados. O escravizado, ele tinha acesso à igreja? Era permitido que o escravizado assistisse à missa? Não, era proibido. Isso quer dizer que ele não queria ir à missa? Lembrando que muitos escravizados que vieram para o Brasil já vieram para o Brasil católicos. E ninguém pode ter uma fé sincera. Quantas pessoas aqui são católicas e nunca pensaram na origem da sua fé? A gente pensa nisso. Eu sou católico porque meu pai é católico, minha mãe é católica, eu sou católico. E acabou. Não pensa mais em outros aspectos disso. É uma prática, é daquilo que vem da minha família, normal. E onde o escravizado conseguia ter uma vida social adequada? Que ele podia interagir com as pessoas sem ter a presença do fustigador, da pessoa que o poderia castigar. Nas comunidades, as irmandades católicas. Se você pega o livro, mais uma vez, há uma pesquisadora que não gosta muito dele, que é a Lisa El Castilho, ela não gosta muito desse pesquisador, mas eu admiro demais o livro que escreveu, chamado O Candomblé da Barroquinha, Renato Silveira. Esse livro fala de como nascem as irmandades católicas. E nelas existiam, por exemplo, inúmeros muçulmanos. Mas o muçulmano não é católico, e daí? Era onde ele poderia ter contato com as pessoas sem ter nenhuma perseguição feita pelos brancos. Era um momento que eles tinham para poder interagir entre si. A questão comunitária, que eu tanto insisto aqui no terreiro para que a gente compreenda isso, a questão da comunidade, a questão do ambiente comunitário, que era isso que eles buscavam, porque a senzala fazia com que eles não ficassem entre si. Mas as irmandades católicas poderiam produzir isso, né? Um momento em que eu tivesse contato com as pessoas de forma livre. E é nessas irmandades que nasce o candomblé, por exemplo. E você fala, essas mulheres, especialmente que eram as grandes sacerdotisas de candomblé, qual religião que elas seguiam? Todas vão falar, sou católica, apostólica, romana, todo domingo eu vou à missa, faço a confissão, comungo com a hóstia e assim por diante, porque a pessoa ela é católica. Então, quando eu tento tirar isso, eu tenho que estar muito bem fundamentado para entender o que eu estou colocando no lugar. Porque isso é uma prática que já existia, que fazia parte do dia a dia dessas pessoas. Quando você fala, Tancredo é o grande homem que fala da questão africana, para ele, Oxaguian era Jesus. E não tem quem fale diferente. Ele fala isso em todos os livros dele, sem exceção. Todos. Ele vai falar que Oxaguian é Jesus. A imagem de Jesus branca, aquela imagem clássica da barba castanha, olho claro, ele é Oxaguian. Por mais que você saiba que Oxaguian é preto. Não, para ele, porque isso faz parte desse pensamento que existia. É um pensamento colonizador exclusivamente? Não, porque pessoas se tornaram católicas de verdade, de coração. Porque ela quis isso para ela. Não foi algo imposto. Foi imposto? Foi. Para todo mundo? Não. Algumas pessoas fizeram essa escolha por si só. Assim como alguns escolhem ser macumbeiro. Quem foi imposto para você que para ser macumbeiro? Mas a força do colonizador, em determinado momento da história, sim. Ou você se tornava católico, ou você ia para o espaço. Sim, mas nem sempre foi assim. O Weintraub faz no livro dele um apontamento sobre isso. Muitos indígenas começaram a acreditar de fato em Jesus Cristo e adaptar suas práticas pensando no catolicismo daquela época, de 1920, de 520. Sim.
Então, bem observado aqui, o Ronaldo Weinfass, eu já comentei em outros vídeos que nós já fizemos, é um acadêmico que pesquisa profundamente as práticas religiosas indígenas e essas trocas que aconteceram. Então você vai observar ao longo da história, por exemplo, a santidade. A santidade é uma prática indígeno-católica, criada no Brasil. E tivemos um Papa. Houve um Papa indígena dessas santidades, não era uma só, eram várias formas católicas misturadas com a prática indígena, chamada de santidades na história do Brasil. Então, a conversão ao catolicismo, às vezes, era algo que tocava realmente o coração da pessoa. Ela queria aquilo para ela, achava que realmente... Mas babá é sempre o colonizador, nem sempre. Nem sempre é. Não temos que ter um cuidado com aquilo que a pessoa começa a entender sobre a sua vida espiritual. Porque nós não podemos julgar as pessoas pela nossa régua. Essa é a grande questão. Eu julgo as pessoas pela minha régua, que nunca está adequada. A minha régua não é adequada. A minha régua mede a mim mesmo, não mede o outro. E o que eu faço sempre é medir as pessoas pela minha régua. Ah, eu faço, todo mundo pode fazer. Meu pai cortava cana, depois ele conseguiu uma aprovação para ser policial militar. E conseguiu ter uma vida boa. Mas cortava cana. Meu pai sabia ler e escrever, entrou na PM. A PM deu para ele tudo o que ele podia. Ele aprendeu a ler e escrever, fez o colegial, fez faculdade, se tornou advogado, graças a que a PM ofereceu para ele. Mas meu pai é exceção. Quantos que você cortavam cana acabaram a sua vida cortando cana? Sem nenhuma outra chance. Mas meu pai é meu pai. Eu não posso medir as pessoas porque meu pai conseguiu ser um advogado hoje, depois cortava cana quando ele era jovem. Então nós temos que medir as pessoas pela questão geral. Olhar para todos os vieses e não olhar por aquilo que eu acho. E é sempre aquilo que eu acho. E que é o pior de tudo, né? Eu acho, mas eu acho. A gente não acha nada. Eu mais perco do que eu acho. Então nós temos que ter a convicção de que eu sempre tenho que aprender com o outro. E olhar para o outro, que o outro tem vontade. O outro tem a sua própria régua. Alguma pergunta? Claro. A gente sabe que a tradição lá, que acontece lá na África, é muito distinto do que acontece no candomblé brasileiro e da Umbanda. Como é que você explica que um orixá atende ou responde se os ritos iniciatórios são muito distintos? O que você acredita? Você acha que a fé da pessoa? Ou você acha que o orixá atende? Mesmo se o rito é diferente da Umbanda todo, como de fala, tem um essé, um verso de Ifá, que fala que o orixá enxerga nosso coração. Então, se eu estou fazendo aquilo realmente de coração, se aquilo realmente é algo que vem do meu ser, algo realmente devocional, o orixá estará conosco, independentemente de qualquer coisa. Não é uma relação utilitária. Eu quero que a pessoa entenda. Não é relação utilitária. Se eu der para o meu orixá, eu vou ter de volta. Não é isso. Se eu cultuar o meu orixá de forma adequada, eu vou ter um retorno disso. Porque quando eu cultuo o orixá de forma adequada, eu mudo. Eu mudo. Se eu começo a entender o que o orixá é de verdade e o que ele representa na minha vida, eu vou mudar. Eu vou ser mais correto. Eu vou ser mais humano. Eu vou buscar a correção de minhas atitudes. Porque você começa a entender o que o orixá é. Você vai mudar. Então o orixá sempre vai ver nosso coração. Se você faz aquilo de coração mesmo, isso vai ter uma repercussão. Não depende de você colocar lá 50 quilos de comida. Não depende disso. É aquilo que você faz. Assim, coloquei um copo de água no orixá, tá bom. Você fez de coração, você falou com ele, você abriu seu coração para o orixá. Você conversou mesmo com ele? Sim. Vai ter resposta.
Obrigado. Alguém mais? Pois não. A gente levantou a mão primeiro. O senhor, sobre essa linha de trabalho que vocês perderam, certa vez eu vi alguma coisa sobre a linha dos Mussurumi. Essa linha foi uma linha que se perdeu ou é algo que faz parte da linha do Oriente? Então, a linha Mussurumi era uma linha própria. Era uma linha que existia, que como outras linhas também desapareceram. Era a linha específica dos muçulmanos. Para Mussurumi vem de Muslimin, que quer dizer muçulmanos. E dentro dessa linha existe um ser chamado Zartu? Zartu é dos indianos. Os indianos. Dos Mussurumi é Timbaruê. Timbaruê que é o chefe dessa linha. Jin vem do nome gênio, Jin em árabe. Que legal. Nas outras casas que eu frequentei, que realmente eram vias mais católicas, então eu aprendi exatamente o que o senhor falou. Exu é a vibração mais baixa, baiana, até chegar a caboclo. Então, o objetivo de todo mundo era subir de hierarquia até finalmente não trabalhar mais nessa função e mudar de plano astral. Não sendo assim, eles vêm, eles nos ajudam e qual é o intuito deles fazerem? Então, esse é um pensamento que nós não podemos ter, é um pensamento utilitarista, um pensamento capitalista. Por que que o guia vem trabalhar comigo? O que ele vai ganhar com isso? Não importa. É uma discussão que eu não devo ter. O guia está aqui, beleza. Vamos junto. Vamos embora. Se eu pensar por que é um pensamento, mais uma vez, capitalista, o que que o guia vai ganhar? Então vamos voltar primeiro naquilo que existiu no primeiro congresso de Umbanda. O que o primeiro congresso de Umbanda, de 1941, estabeleceu como doutrina da Umbanda? Vamos lá, gente. O que o primeiro congresso estabeleceu como doutrina de Umbanda? Ler o Kardec. Ler os 5 obras de Kardec. 5 livros de Kardec. Quais são os livros de Kardec? Livros dos Espíritos. Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o do Espiritismo. Qual? Gênesis e outro? Não, já falou. Desculpa. Céu e Inferno. São 5 livros que é a doutrina que a Umbanda deveria seguir. Ok? Estabelecido em 1941, o primeiro congresso de Umbanda que aconteceu no Rio de Janeiro. Quem aqui já leu esses livros? é horrível. Bom, lá está escrito o quê? Como que um ser evolui? No terreno. Não. Como que um ser evolui? Encarnado na Terra. Só é possível a evolução quando ele está na Terra. Não é possível a evolução espiritual do espírito. Segundo Allan Kardec. Então a evolução é feita como? Quando eu estou no mundo físico encarnado. Um espírito evolui? Não. Pelo Kardec, impossível. Então já a premissa básica já foi para baixo. A premissa básica já acabou, já foi para baixo. Se eu pensar na base do espiritismo como algo, então o ciclo reencarnatório, como falou a Jéssica, o ciclo reencarnatório é a evolução, só ele não, é o viver na Terra. O viver na Terra que eu vou evoluir. Eu nascer na Terra, porque eu posso parar de nascer na Terra. Na ideia espírita, que vai beber isso da onde? Sociedade Teosófica. De quem que bebeu de quem? Sociedade Blavatsky. Não, bebeu de quem? Da origem do hinduísmo. Então eu pego um conceito do hinduísmo, a Blavatsky pega esse conceito, deturpa esse conceito, vem o espiritismo e deturpa mais ainda a ideia da Blavatsky. E assim vai. Porque eu não compreendo a origem, mas eu vou repetindo como se fosse verdade. É assim. Nossa, meu guia falou que é assim. Lógico, você pensa nisso. Lembrando, há uma pesquisa acadêmica que foi publicada em 2021, que ela fala de quantos terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro tinha por doutrina
nos seus terreiros os livros do círculo esotérico da comunhão do pensamento, que se baseia totalmente na teosofia de Blavatsky. Então, os terreiros de macumba carioca tinham por base filosófica doutrinária a sociedade teosófica. Todo esse pensamento que nós vamos dando para ela depois. E a Blavatsky, ela também pensou bastante. Quando ela fala de evolução, ela vai falar de darwinismo social, ela vai falar de racismo, de E a Blavatsky escreve como uma racista. E aí tem as raças que são ruins. A raça preta está onde? Como a pior de todas. Está na Blavatsky, isso não é babá, mas ela é uma racista. Ponto. Ponto. E acabou. Vai colocar sempre a raça negra lá como uma raça que precisa evoluir. Está escrito isso nos livros dela. Até se tornar uma raça branca, que é o ápice da evolução da raça. Isso, darwinismo social, vai se reproduzir completamente na Umbanda, que a Umbanda vai buscar isso. Como o Mate Silva faz. O Mate Silva da Umbanda esotérica pega todinha a ideia da teosofia de Blavatsky, todinha, sem exceção, e joga isso como algo verdadeiro. Acho que ele é tão crítico a toda a prática, que não existe a prática branca, eurocêntrica. Ele vai falar mal de Catimbó, vai falar mal de Quimbanda, vai falar mal do Candomblé, nos seus livros de Umbanda. E muitos de nós, da Umbanda, vai reproduzir esse mesmo discurso, racista ao extremo. Porque ele vem de uma origem racista, vem de uma origem que tem esse pensamento. Então aí tudo o que eu faço vai ter ligação com isso. É um pensamento racista o tempo inteiro. E eu preciso evoluir, eu preciso, através do social. Mesma coisa. Sendo que o que fala Darwin? Aquilo que é mais adaptável é o que sobrevive. Só. O que se adapta melhor é o que sobrevive. E ponto. Não tem diferença nenhuma. É o que se adapta melhor. Se adapta melhor é o que sobrevive. Ponto. As intempéries, ao sol, a chuva, a neve, o que se adapta melhor a isso é o que sobrevive. Mas o darwinismo social não. O que é mais baixo tem que morrer. É um outro conceito, até dentro do conceito de Darwin, prevê disso. Da escala evolutiva da humanidade. O meu objetivo é ser branco. A mesma coisa com os espíritos. O meu objetivo é ser preto velho. Por que preto velho? Porque ele é o mais evoluído, humilde, cristão. Por que o preto velho? O preto velho é o símbolo do cristão. Do preto que ficou subserviente ao cristianismo. É o cara, por quê? Porque o preto velho é o que ensinava para o preto novo, na senzala, os rudimentos da religião católica. Porque isso era uma ordem real, era um édito real. Todo escravizado que chegasse no Brasil, que não fosse batizado na origem, que não fosse batizado quando ele fosse embarcado no navio, o dono desse escravo tinha 6 meses de prazo para ensinar os rudimentos da fé católica. Está escrito, é um édito real do imperador brasileiro, tinha que ensinar os rudimentos da Igreja Católica para esse preto novo. Quem ensinava o preto novo os rudimentos da Igreja Católica? O preto velho. O preto velho. Era o nome que dava. Porque era a pessoa mais velha, que já não tinha tanta força para trabalhar na roça, que ficava na casa grande, de auxiliar, e que ia orientar os pretos novos na religião católica e orientá-lo de como se converter para que ele pudesse ser chamado de católico, até ser batizado como católico. Por isso nós temos esse pensamento do preto velho, extremamente católico. Babá, é assim, é história, não é fé, é história. Nós temos que entender a fé por base da ciência. Porque a fé nossa, ela corresponde aos momentos sociais, econômicos, políticos e assim por diante. O mundo espiritual não está fora disso. Como eu sempre falo, o mundo espiritual envolve o mundo físico. O Aie está contido no órgão. O mundo espiritual contém o mundo físico. Essa relação é o tempo inteiro.
Logicamente, os nossos pensamentos vão influenciar os nossos espíritos que trabalham conosco. E vão reproduzir esse discurso que está na nossa cabeça. Ou então que ele aprendeu. Se foi um preto velho realmente que teve essa educação, que ele fazia esse papel na senzala, ele vai fazer o que de novo? Vai reproduzir isso. Porque é o que ele tem. Ah, mas o mundo espiritual não tem escola no nosso lar que vai ensinar ele da forma correta, gente. Esqueçam isso. Nós temos que quebrar esses paradigmas espíritas na nossa cabeça. Livro espírita é para ler, para você dormir. Você lê, dá sono e você dorme. Não para ter doutrina de macumbeiro. Macumbeiro não tem doutrina espírita. Ponto. Livro de espírita é para você dormir. Você lê, para relaxar a cabeça e depois você dorme. Só. Para doutrina não serve para nada. Nenhuma. É só para perder tempo. Não é nem para ganhar tempo, é para perder tempo. Leitura porque é uma boa. Livro espírita não recomendo para ninguém fazer isso. Qualquer livro é bom. Tem livro aqui que não vale nada, mas está ali porque é livro. Tem um livro aqui que não vale porra nenhuma, mas está ali porque é livro. E você lê, você tem, constrói seu pensamento, vê o que não é de acordo com você, para você ter de medir as coisas e tal. Mas aí? Pois não. Então, essa ideia capitalista de troca também está dentro do espiritismo, porque, se uma visão espírita, no momento que você evolui, é como se você ganhasse bonificações pela sua evolução. Eu sempre brigo aqui, vai ter estrelinha no céu, então, vai ter estrelinha lá no céu. Então, a mesma ideia a troca também é do exemplo definitivo. Sim, como bem fala o Max Weber, a religião protestante tem essa ideia da troca, mas não é dela só, é do mundo ocidental, capitalista, é um pensamento capitalista, porque é o período da troca social, da troca econômica, da troca política. É o tempo inteiro fazendo isso, porque é a visão que eu tenho do mundo ocidental. Pois não? Essa questão dos espíritos evoluírem no mundo espiritual, o senhor acha que dá para dizer que teve uma influência no pensamento espírita, ele foi deformado dentro da Umbanda, a partir da visão mais antiga das almas do purgatório? Porque dentro da visão católica você reza lá pelas almas do purgatório, elas podem sair do purgatório. O senhor acha que dá para falar que isso impactou nessa visão dentro da... Eu não sei se isso poderia ter alguma conexão no espiritismo. Talvez essa conexão das almas do purgatório tenha uma conexão depois na Umbanda. Isso. Na Umbanda, sim. Não, porque o espiritismo é um movimento anticlerical. Ele nasce para debelar a fé católica. Então, não buscaria elementos católicos para sua doutrina tem esse, mas na Umbanda sim, na Umbanda com certeza. A linha das almas, provavelmente essa linha das almas já leva ao purgatório. A Umbanda meio que mudou um conceito do outro. Sim, com certeza tem uma ligaçãozinha. Pergunta. Levantou a mão. Então, é o seguinte, são duas questões. É correto dizer, então, que essa possível ligação com os guias espirituais essa polarização que nós vemos hoje, por exemplo, todo mundo é tratamento de alguma coisa, todo mundo é sete caixas de alguma coisa, e antigamente nós vemos a psicopada, pinga-fogo, sete tacadas, e esses guias antigos, eles desapareceram de certa forma, e hoje está tudo polarizado. Todo mundo tem na rua, todo mundo tem de ir. Por que isso aconteceu? Qual foi o fenômeno que afastou guias mais antigos e essa polarização hoje, de 10 anos para cá, que é muito polarizado? Vou pensar pela segunda. Dizer para você o que aconteceu para que tivesse essa situação, eu não vou ser dono da verdade. Eu posso dar uma opinião para abarcar isso. E a opinião que eu tenho sobre esse assunto é em razão da forma como a Umbanda ela foi sendo construída ao longo do tempo. Cada vez mais próxima do Espiritismo, a ideia racional do Espiritismo, essa ideia que o Espiritismo traz de racionalidade e tal, e tal guia não é tão bom, tal guia não é tão bom, então os bons são esses. Então eles passaram a ser os que todo mundo tem.
É o TVT. Tudo vai no TEI. Tudo vai no TEI, que é tudo algo tão comum, né? Que todo mundo tem. Então só vou ter tranca-rua, só vou ter o 7 alguma coisa, sempre vai ter o mesmo nome. E o que não se adequa a esse. Que espírito que é esse? Como eu sempre brinco, vai chegar aqui um guia e vai falar que chama Roberto Carlos, mora. Quem vai falar? Não, isso não é espírito. Roberto Carlos não chama espírito. Mas você vai encontrar inúmeros caboclos com nome normal. O meu herê chama André. Não, mas tem que ser Estrela d'Alva, tem que ser Curisco. Não, eu chamo André. O sorte, quando ele veio e falou André, ninguém falou nada. Você que fala assim, não pode ser André, tem que mudar de nome. Que é normal acontecer. Quanta gente não aconteceu isso aqui já? O seu guia, não é o seu guia, ele é tal. Não, esse nome não pode. Pode mudar de nome. Exatamente. Não acontece isso? Sim. Seu nome, esse nome não serve. Muda de nome. Então isso foi acontecendo. É algo que foi, como Umbanda foi se adaptando aos tempos modernos. E agora, pior ainda, com a Umbanda virtual. Isso vai o espaço realmente. Eu vou aqui na frente primeiro, depois eu volto aí. Oba, é correto também pensar que as coisas não param no tempo. É uma pergunta, tipo, é correto pensar que as coisas não param no tempo. Por exemplo, quando a gente olha do começo da escravidão, como era aquele momento do preto velho ensinando o preto novo, isso é uma coisa. Mas ao longo do Brasil colônia, teve os degredados, a bruxaria europeia, teve outras, os muçulmanos, os árabes que vieram para cá por causa de guerras e tal, tinha tantas outras coisas que foram entrando com essa crença e elas foram se amalgamando, viraram catimbó, macumba, calundu, e foram fazendo muitas outras coisas. Então, acho que existem algumas práticas, seja católicas, que não necessariamente vieram pela uma imposição, mas também fizeram parte de prática dentro do nosso cotidiano que eram magísticas, porque no seu contexto de origem, eles já eram assim e tinham um respaldo. Sim, se você pegar toda a magia ibérica, ela é católica. Ela é uma parte católica, uma parte islâmica. Sim. Qual prática magia ibérica que não tem a ver com o catolicismo? Quase nenhuma. Vai falar de santo, vai usar os salmos. Então é algo que já fazia parte desse povo. Então quando eu falo, não, vou tirar isso. Não, mas peraí. E se tiver um ancestral seu que trabalha com isso... Não, mas vai tirar por quê? Eu não pratico isso, mas eu tenho todo o cabedal para falar, não pratico isso por esse motivo. E está no lugar está isso. Agora, se eu tirar porque eu vou tirar, porque eu sou contrário a isso. Não, eu tenho que entender muito bem o que eu estou fazendo. Essa é a questão. Só falar, não, isso não pertence... Não, calma lá, até a segunda página. Está aqui o Draco Stelamari para poder falar como um bruxo tradicional, familiar, para poder falar. A magia ibérica, a magia italiana, não é toda católica? 99,999%. Vai se basear na parte da Bíblia, Salmo, um monte de coisa que vai fazer com base nisso. E eu duvido outra bruxaria que não tenha isso. São as bruxarias que tendem a romper com isso, que não tem, na verdade, o know-how para isso, o cabedal para isso. Ah, mas eu sou uma bruxa. Gente, calma. Quanto tempo a bruxaria tem para falar que ela não tem nada católico? Até a bruxaria céltica. Não vou falar em celta, você é católico hoje. Gente, São Patrício. São Patrício, que era a divindade, virou Patrício, virou São Patrício. Entendeu? Ele converteu depois muita gente ao catolicismo, ele é um santo, e era um celta. E assim vai. Então, nós temos que ter muito conhecimento histórico para poder falar alguma coisa nesse sentido. Não é só a crença. Eu tenho que basear aquilo que eu pratico na ciência primeiro. Não vou falar absurdo. Eu entendo quando você traz a ideia da visão utilitarista, capitalista, da relação do devoto com a própria religião e a relação com os guias. Mas eu penso da seguinte forma: a religião, ela tem um propósito na vida do ser humano, certo? Sim. E esse propósito, eu acredito que às vezes, quase sempre está ligado a uma melhora de vida. Seja uma melhora porque traz um aprimoramento pessoal, questões éticas, ou mesmo por questões físicas e materiais. Ou eu estou errado? Como você vai estabelecer na prática
que é uma visão utilitarista ou que é uma visão genuína? Porque a religião, lá nos primórdios, ela também funcionava como um auxílio material também, físico às pessoas. Ou não, elas não tinham condições de ir ao médico, elas não tinham, nem sabiam, não tinham noção nenhuma que algum psicólogo para lidar com suas mazelas psíquicas, psiquiátricas. Você tem razão em muitas das partes do que você disse, muita razão. Eu não falei que eu só posso, não posso ter essa visão. Eu falei que eu não posso ter só essa visão. Essa é a questão, de olhar para a religião apenas como moeda de troca. Eu vou ser um devoto ao orixá se ele me ajudar. Se o orixá me ajudar, eu largo o orixá. Eu vou ser devoto eu vou ser muçulmano até Deus me ajudar. Eu vou ser evangélico. Eu vou procurando alternativas, porque alguma coisa vai me dar de... Mas é normal e natural que você espere sempre o melhor da sua vida. Claro. Né? Claro. Você diz, estou aqui por amor. E assim, dentro do Islã você acredita no eu volto mais uma vez, Jéssica, aquela que eu falei no começo. Eu estou medindo pela minha régua. Então a minha régua fala isso. Mas cada um tem uma régua própria. E está ouvindo o que eu estou falando, fala, não concordo e foda-se. E acabou. Vamos brigar por isso? Não. É a minha régua. Eu imagino a religião como algo muito superior a qualquer tipo de troca. Eu posso estar fudido na rua, eu vou ser muçulmano. Eu posso estar largado na rua, sem dinheiro para nada, eu estou sendo muçulmano. Porque isso faz parte da minha fé. Mas tem pessoas que não. Não quer dizer que estão erradas. Ou que eu sou melhor que elas, ou que são pior que eu. Não, nada disso. Cada um vai ter a própria forma de enxergar a sua vida e que é adequada para ela. Mas isso também não viés, por exemplo, no Islã você precisa acreditar no decreto divino, naquilo que acontece, seja bom ou mal. E há benefícios nas dificuldades. Como eu sempre falo, é de ser humano. Como eu vou ser humano? Essa é a questão. Se eu sou um melhor humano, logicamente a minha vida vai ser melhor. Porque eu estou tentando ser um melhor humano. Essa é a ideia. Sendo o melhor humano, você é uma melhor pessoa, tem uma melhor interação com as pessoas e assim por diante. Pois é. Qual a relação entre os amigos espirituais e os orixás? Existe? Nenhuma, zero, nada. Outro paradigma. Orixá não tem nada a ver com guia. Puta, papai, e agora? Explodiu minha cabeça, vai dar um tilt, vai explodir meu cérebro. Vai. O que um orixá, uma divindade iorubá tem a ver com o meu caboclo? Não, logicamente, uma pergunta lógica. O que o meu orixá, Ogum, você não fala Ogum, tem a ver com o caboclo? Em princípio, nada. Pode ter uma afinidade do meu caboclo com um orixá Ogum? Pode. Ele também pode ser que ele for iniciado para Ogum, se ele for um ser que nasceu, que foi humano, pode ser iniciado para Ogum e por esse motivo ele tenha uma ligação com Ogum, mas necessariamente o guia espiritual vai estar na hierarquia do orixá? Não, mas isso é a construção nossa. Lembra? Falange, legião. Legião tem um comandante, não tem? Legião é um nome militar da tropa romana. Legião não quer dizer que coisa de diabo. Legião é o nome de um batalhão militar romano. Então a legião tinha um comandante, um general. Aí eu falo, o general era um orixá. Aí depois embaixo estão os peão, Exu, caboclo. Então esse pensamento ocidental que nós temos que quebrar. Hierarquizar as coisas como se tivesse tudo encaixadinho uma coisa na outra. Ah, mas espera aí. O meu Exu fala que tem ligação com Ogum. Vem pro terreiro aqui com ele. Pergunta para ele se ele tem ligação com Ogum. Ele vai se sentir à vontade de poder falar, não tem ligação com Ogum. Mas na casa que o médium está aqui, isso é pregado, ele vai falar isso. Ele vai vir, eu sou caboclo de Ogum, eu sou cabocla de Iemanjá, eu sou cabocla de Oxum. Toca para Oxum, a cabocla vem. Porque é assim que a construção foi feita. Eles vão se adequar a essa construção. Simples. Simples. Mas logicamente não vai ter nenhuma ligação uma com a outra. Pois não. Agora, certamente o senhor já falou disso no passado, mas eu não estou lembrando agora, eu gostaria que o senhor explicasse de novo.
Da onde que surgiu o conceito de 7 linhas de Umbanda? Porque as 7 linhas de Umbanda determina que cada orixá, né, é uma linha da Umbanda. E ali eu vou ter caboclos de Ogum, caboclo de Oxóssi, caboclo de Xangô, cada linha de Umbanda vai estar embaixo do orixá, que seria o capitão, né? Igual o senhor falou. Aí, só emendando uma outra pergunta nessa, a gente escuta muito falar que na Umbanda não tem orixá. O orixá que se manifesta na Umbanda é o caboclo e o orixá. Então, por exemplo, quem está ali incorporado não é Iemanjá, é uma cabocla, sei lá, é alguma coisa de Iemanjá, que é uma família de Iemanjá. Não é porque o orixá, a Umbanda não tem fundamento para receber o orixá. Então, ali é um outro ser que está ali se manifestando como se fosse representando o Iemanjá. Eu queria que o senhor explicasse como se deu essa construção, se isso é coisa do passado, ou se é coisa do Aire para frente, ou do Zé para frente. Então, que essas coisas surgiram, assim, mais ou menos? Tem um vídeo que chama 7 linhas de Umbanda no nosso canal. Mas eu vou tentar ser o mais rápido possível para explicar. 7 linhas de Umbanda, porque é 7 da semana, 7 planetas mais antigos. Então, esses nomes, esse número cabalístico, porque para a história teosófica, o número 7 tem uma importância muito grande. No ocultismo ocidental, esse número tem uma importância muito grande. Então, logicamente, tem que ter as 7 linhas de Umbanda. 7 planetas regentes, originais, não são 10, são 7, os planetas antigos. Cada dia da semana do planeta, cada dia da semana com o orixá, cada dia da semana o orixá e os guias. Então, tudo é signo astrológico. Eu vou colocar nessa construção. E cada vertente vai dar uma explicação para cada segmento que vai usar. Pois não. E sobre a linha das almas, você sabe dizer quais entidades que trabalhavam nessa linha, tem como fazer um resgate dessa linha de volta com a banda atual? Não sei, mesmo porque o Tancredo fala da linha das almas e não coloca nome de nada. Ele fala linha das almas, mas não fala quem pertence a essa linha das almas, como é que é, ele fala só da oferenda que é feita para as almas, onde que é feito e o que deve ter no terreiro representando a linha das almas. Eu não entendo aqui porque eu não sei. Eu nem tenho algo parecido, eu sei como é que faz, mas para mim fazer por fazer, só falar que eu tenho aqui um cruzeiro das almas, sem saber o que eu vou fazer ali, não construí isso. Mas ele fala, tem que ter um cruzeiro das almas, são 3 degraus, fica em cima a cruz, com aquele pano branco de Moisés que vai colocar em cima da cruz, tem todo um significado que você coloca de oferenda nessa cruz para as almas, mas não fala o que trabalha na linha das almas. Ele fala o seguinte, que é uma prática que está se perdendo. Ele já fala isso na época do Tancredo. E se perdeu realmente. Raramente o terreiro vai saber como cuida disso. Na parte da cruz, como você vê a cruz dentro da Umbanda? Católico. E o Zejurista, a cruz, o Ritualista, a cruz? É católico. O símbolo da cruz ele é muito mais antigo que o catolicismo. Ok. Mas o pensamento do médium, dos guias, é o pensamento católico. É o que nos invade. A não ser que o médium, ou a casa que ele frequente, não tenha mais essa ligação. Ela, por si só, foi rompendo com esse pensamento católico, cristão, para entender o símbolo da cruz. Como não, assim, os 4 elementos, e outras coisas mais que você vai tirar do símbolo da cruz, que não é só Jesus crucificado. Quem mais? Pois não. Eu conheci o Zé pelo canal do YouTube, veio em São Bernardo do Campo. Eu nem sabia que era filho dos dias. Chegando aqui eu não sabia, tinha que fazer uma inscrição. São 80 pessoas. Desculpa, não peguei esse detalhe. E essas 80 pessoas não vieram todo mundo. Será que eu posso participar da gira? O senhor está aqui já sentou, por que não pode participar mais? O senhor já sentou, já entrou, já sentou? O senhor já entrou, já sentou? Já entrou, já sentou, está aí? O que mais? Obrigado. Mais alguma pergunta? Pois não. Continuando com a questão que a gente já comentado sobre essa terra artesiana, de separar as linhas, etc. e tal, e com a gente não tem comunicado, a gente pode entender que também essa moda de todo mundo ter guia, X, Y, Z,
também está ligado aos guias de livros do Miranda, no qual sistematiza, no qual fala. Você pegar o livro, por exemplo, do Mensagem Série, ele vai falar, Preto Velho você assina aqui. Preto Velho faz desse jeito. Preto Velho tem toda uma sistematização de como se comporta os guias a partir dos guias que estão sendo escritos por aí. Sim, isso também é verdade. Está falando sobre a padronização, veio por livros também. É lógico que isso aconteceu. Mas não é só, não veio do Rubens para frente, do Saraceni para frente. A gente vai encontrar outros livros já muito mais antigos que já trazem isso. A linha de Oxalá, quais são os caboclos da linha de Oxalá? Nos anos 40, 50 tinha livro que já colocava isso. E aí as pessoas vão vendo ali, porque você vai querer sempre ser o quê? Quem é o chefe de lá? Ah, o chefe é o caboclo tal, então eu vou ter esse guia. O outro, o que não é chefe, eu não quero ter o chefe. Então isso também cria na pessoa isso. O próprio ser que se manifesta já vai falar assim, não, ele quer que o meu nome seja esse. Ele acha que eu sou aquilo lá, então eu vou dar esse nome também, que ele fica contente, fica muito feliz. Eu venho trabalhar normalmente e beleza, ele morreu, eu sou. Então é assim que funciona. É bem simples. O mundo espiritual não é complexo, como a gente imagina. É bem mais simples do que a gente imagina. E a nossa vida espiritual também deve ser assim.